Hino da Pérola. Conclusão. Através da explicação baseada em provas que Cristo Lisbeth nos apresentou sobre esse poema, ela nos ajudou a identificar claramente toda a simbologia nele contida, e por isso podemos ver que a vida dela, o verdadeiro Cristo, está refletida ali. Por isso vemos que, embora diga que se trata de um príncipe ou o filho dos pais de um reino distante, com cada explicação lida, podemos identificar o mais importante e de quem se tratava, já que nós conhecemos quem é Deus Pai e quem é seu Cristo. Somos tão privilegiados de ter podido compreender o significado do poema da Pérola, e isso porque a protagonista desta linda travessia é uma pessoa real, que percorreu todo esse caminho por amor a nós, para nos salvar de nós mesmos, e nos revelou a verdade que foi intencionalmente distorcida pela serpente. E nessa verdade se encontra a vida eterna de Deus, porque ao conhecer quem verdadeiramente são Deus Pai e Cristo, é que podemos adquirir sua vida eterna. Essa é a maneira que Deus estabeleceu para que o homem pudesse conseguir vencer a morte e viver eternamente. Qualquer um poderia tentar interpretar o que significa o que está escrito, seja em poemas, na Bíblia ou nos manuscritos, ou se perguntar qual relevância eles têm. Mas quando vemos que o que está escrito se tornou realidade na vida de Lisbeth, então não podemos ser falsas testemunhas e negar esta verdade irrefutável de que Cristo é, na realidade, a esposa de Deus Pai Melquisedeque, e a suma sacerdotisa, segundo a sua ordem de justiça e paz. E quem cumpriu o que diz em Hebreus 5:5? Cristo não glorificou a si mesma, tornando-se suma sacerdotisa, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és minha esposa, hoje eu gerei meu filho em ti. Ou seja, aquele que anunciou a Cristo é quem foi glorificado em Cristo, quando lhe disse: Tu és minha esposa, hoje eu gerei meu filho em ti. Cristo glorificou aquele que lhe disse que ela era a suma sacerdotisa, segundo a ordem de Melquisedeque. Algo que Moisés soube, mas não mencionou nada sobre o sacerdócio desta tribo a ninguém. Isso quer dizer que ele tinha ciúmes de Cristo e não aceitava que fosse ela quem tirasse seu reinado. Alguém poderia perguntar: como pode um filho ter ciúmes de sua mãe? No entanto, hoje vemos como homens e mulheres têm ciúmes de Cristo Lisbeth de muitas maneiras. E isso porque não suportam que toda a atenção de Deus, Pai, e de seus irmãos e irmãs espirituais esteja dirigida sobretudo a ela. Cristo é a Mãe Celestial, a esposa de Deus Pai, e não seu Filho. Se Cristo fosse realmente o Filho de Deus, temos que nos perguntar: em quem Deus gerou seu Filho? Porque não foi no ventre físico de uma mulher, já que os filhos de Deus não são feitos de carne e sangue, segundo dizem João 1, 12 e 13. Então, essa doutrina inventada pela Igreja Católica sobre a geração do Salvador pelo Espírito Santo, como um fantasma que engravidou uma virgem chamada Maria, é desmoronada, porque é falso que o nascimento desse Cristo, de uma virgem, ocorreria fisicamente. Portanto, acreditar que Deus gerou um filho fisicamente não faz sentido porque Deus é espírito, não carne. Os filhos de Deus são gerados espiritualmente. Isso quer dizer que é no ventre espiritual de Jesus Cristo, na mente dela, que Deus gerou seu Espírito Santo para que, ao Jesus Cristo morrer para o que é terreno em si mesma, ela pudesse dar fruto para Deus Pai desse mesmo Espírito. Isso é algo que nenhum homem terreno pode alcançar. Somente Cristo Lisbeth, em quem mora Deus Pai. E todo aquele que cresce nela pelo fruto de sua boca e suas ações, a esses, Jesus Cristo lhes daria o poder de ser feitos os únicos verdadeiros filhos de Deus. Portanto, é graças à valentia e às boas ações do irmão mais novo, representado na figura do príncipe, que vence a serpente e consegue recuperar sua pérola que lhe foi roubada, que o irmão mais velho pode herdar o reino. Isso só foi cumprido por Cristo Lisbeth, e estamos tão agradecidos a ela por nos dar o privilégio e a alegria de poder entender e viver isso também. Amém.